Olá, telenauta da TV ABCD. Hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2013. E a partir de agora você acompanha mais um programa Educar para Ser Grande. E a sua participação é importante para a gente. Dê sugestões ou faça perguntas por meio da linha ao vivo, abaixo aqui da nossa tela. E para receber notícias atualizadas sobre educação, você pode também curtir a página do Educar para Ser Grande no Facebook. Procure a gente por lá, curta a página e você receberá então as notícias atualizadas. E no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inclusão digital e o uso da tecnologia na educação. A utilização dos recursos tecnológicos no processo de aprendizagem dos alunos das redes municipal, estadual e também particular de ensino toma corpo, alcança aí projetos de autoridades responsáveis pela educação no país. Transpor para a prática a teoria sobre a inclusão digital não é uma tarefa muito fácil, principalmente do uso da tecnologia na educação. Muito precisa ser feito. Implementação dos ambientes de informática, softwares específicos, portais para as escolas com sala de aula virtual, capacitação de monitores para suporte às ações nos ambientes de informática e também formação dos professores, com o objetivo de desenvolver habilidades e competências no uso de recursos tecnológicos para ensinar. E a ideia é desenvolver um cenário tecnológico educacional que permita mudanças efetivas na concepção e no uso da tecnologia de profissionais da educação, favorecendo desta forma não somente o conhecimento relativo do recurso empregado, mas principalmente o uso pedagógico. E aí, tudo isso coloca uma pergunta, diante de todos, como fazer isso, Como aplicar conteúdos usando tecnologia. E para discutir o tema, tenho aqui no estúdio hoje duas entrevistadas. Uma delas é a Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, ela que é professora titular junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, doutora em Ciências da Comunicação pela USP e também diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP de 2010 até esse ano de 2013. Olá, Sueli, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia. Pode usar o microfone, obrigada. Desculpe, bom dia. Bom dia. Bem? Também conosco a Jamile Alabi, ela que é coordenadora de tecnologias na educação e inclusão digital da Secretaria de Educação de Santo André. Bom dia, Jamile, tudo bem? Bom dia, Sandra. Obrigada pelo convite. Obrigada às duas por estarem aqui conosco. Bom, o assunto, o tema é bastante amplo, o uso da tecnologia na educação e antes disso tem a inclusão, inclusive a digital. E a gente não tem ideia de como está isso pelo país afora. O que a gente sabe é que tem algumas escolas, alguns professores, algumas pessoas que estão fazendo isso com mais rapidez e por conta própria às vezes. A gente já teve aqui no Educar para Ser Grande um professor que transpôs um livro de ciências ele digitalizou, transpôs num aplicativo e os alunos saem para campo mesmo com iPads. Enfim, são professores que tomaram a iniciativa de usar a tecnologia e ele falou que a ciência é uma matéria, que não chama muito a atenção dos alunos. E a partir do momento que eles começaram a usar iPad para fazer registros, foram a lugares, enfim, as crianças se interessaram muito mais. Então ele percebeu isso e começou a usar nas aulas de ciências. Agora, como é que a gente pode ver esse quadro hoje? Primeiro tem que começar com a inclusão digital, e depois com o uso da tecnologia, ou tanto faz? Dá para caminhar as duas coisas juntas? Então, falando de inclusão digital, o tema, quando ele começou a ser debatido em 2000, ele se preocupava em trazer o acesso às populações que não tinham acesso ao computador. Hoje em dia a gente não fala mais disso, a gente fala em qualificação do uso das tecnologias. Então, não basta a gente disponibilizar equipamentos para você usar de maneira indiscriminada. Acho que é o papel do Estado trazer essa qualificação, espaços de qualificação que ensinem a melhor forma de usar isso, que conscientizem a importância do uso da tecnologia e com qualidade, com consciência,
Ou seja, não basta dar o computador ali ou ter o computador ali. Né? Não, a gente fala agora de qualificação. O acesso a esse computador as pessoas já têm. A maioria sabe usar. A gente sabe que o Brasil é um dos campeões em pessoas navegando e principalmente nas redes sociais. Né? A gente está entre os primeiros lugares no Facebook, por exemplo. Né? Então, o brasileiro já aprendeu a usar a rede, mas a gente não sabe se ele está usando da forma certa, né? Então, nós na nossa área, nós costumamos dizer sempre que a grande preocupação sempre foi o acesso do ponto de vista de computadores, quando, na verdade, o grande problema é o acesso intelectual, né? É o que ela estava bem dizendo, que é o acesso que nós chamamos informacional, a inclusão informacional. Como é que as pessoas vão se apropriar efetivamente, a partir de todos os recursos tecnológicos, das informações que estão disponíveis, tendo em vista que, quando nós estamos tratando de conteúdo informacional por meio de tecnologias, se altera demais a forma, o processo de captação deste conhecimento, e isso exige toda uma formação, com certeza, em todos os níveis. E essa formação também, não só dos alunos, porque a gente sabe, você acabou de citar, Sueli, a mudança, né, da forma de captação de conteúdo por meio do computador. Então, tudo é mais curto, as notícias são mais enxutas, só é dado ali o essencial, e cada um tem que buscar, a partir do que viu na internet, um aprofundamento do tema. Mesmo os conteúdos, os sites de informação, por exemplo, a gente dá a informação ali do principal, né? Relata, é um lead, é um principal da notícia. Só que, para quem quer entender um pouco mais de cada um dos assuntos, o ideal é que a pessoa busque mais detalhes. Eu acho que essa busca ainda não existe, né? Eu acho que são vários, né, como eu comentei, vários níveis. Você tem razão. Primeiro, eu acho que tem essa conscientização que as pessoas têm que ter, de que cada vez mais elas têm que, dependendo da necessidade da informação, saber aprofundar, né, saber buscar com mais propriedade o que ela responde, quer dizer, não lhe bastar apenas o imediatismo, né, apenas o curto, quer dizer, buscar mais, principalmente quando nós estamos falando de educação, que esse sempre é o grande ponto. Né? E como é que você, a partir do momento que hoje, é isso que nós dizemos, né, a sensação está tudo na internet, e, na verdade, mesmo estando tudo na internet, tem exatamente isso, tudo, o de qualidade e o não qualidade. Então, como que você seleciona, como que você se apropria, como é que você sabe efetivamente ter as prioridades. Porque como a gente está cada vez com mais facilidade, cada vez mais tudo ou no celular, né? E aí as pessoas vão perdendo, inclusive, o sentido de priorização. O que é mais relevante, o que eu tenho que atacar primeiro. Então, acho que é uma reformulação geral. E tanto do aluno, como também do professor. Você tem razão, porque, obviamente, para o professor, a forma de trabalhar, como é que ele vai expor este conteúdo, é muito diferente do que era antes. Uma coisa é você falar e dar uma aula, uma outra coisa é você falar, dar uma aula, mas também mostrar praticamente no computador algumas coisas acontecendo, criar o que nós chamamos de objetos educacionais de aprendizagem, né? Criar os seus modelos, usar ferramentas diversas para mostrar o que você está ensinando, como... isso exige também outras habilidades do professor que não eram exigidas antes, né? Então, tudo isso tem que ser repensado mesmo. E no caso, Jamile Alabi, você trabalha com educação diretamente, você é da inclusão digital da Secretaria de Educação da cidade de Santo André. E a gente já tinha conversado até sobre esse tema antes, e você falava exatamente isso, né? A não ainda apropriação por parte dos professores da tecnologia para usar em sala de aula, né? Exatamente. Mesmo que os professores, agora as novas gerações de professores, a gente tinha a ilusão de que eles saberiam usar com mais facilidade, mas não basta você saber usar uma ferramenta no seu dia a dia. A grande questão é como que você transpõe isso para a aprendizagem dos alunos. A aula, ela tem que deixar de ser expositiva, a exposição de informação, para ser interativa. A participação dos alunos é importante nesse sentido. E a gente tem falado muito na educação personalizada, né? De fato, a tecnologia traz a possibilidade de você respeitar
ritmos e tempos dos alunos, que a gente tanto fala nos estudos em pedagogia, mas de fato isso não acontece, porque a gente tem que respeitar o ritmo do ano letivo, dos períodos letivos, do conteúdo, e a gente esquece desse ritmo e tempo do aluno. Então, a tecnologia tem trazido muito isso, individualizar o ensino. Ele recebe uma informação, ele recebe um conteúdo, uma atividade, e ele vai fazer no ritmo dele, de preferência de maneira lúdica, que é você brincar, você jogar no computador e vai transpondo as atividades de acordo com o seu ritmo. Né? Como se fosse um game. Você vai transpondo as atividades e você vai impondo o ritmo da sua aprendizagem. Tá, isso parece ser mais complicado ainda, né? A gente individualizar o ensino. Porque conversando com alguns educadores, mesmo aqui do programa, dentro do tema que eu escolhi fazer, que é a educação no jornalismo, enfim, eu percebi que não há tempo hábil para um professor de uma rede pública que tem muitos alunos em sala de aula, de respeitar esse tempo de cada aluno, que seria o ideal. Porque cada um tem uma forma de aprendizagem, cada um aprende num tempo, todo mundo aprende, só que cada um aprende num tempo, e seria o ideal isso, né? Então eu imagino que aí essa inclusão se torna um pouquinho mais complicada de ser feita, né? Respeitando o tempo de cada um. Por isso que estão sendo feitos estudos na questão dos softwares que geram relatórios. Porque às vezes o professor ele não, é difícil ele ter uma avaliação dos 30 alunos de uma maneira mais precisa. E esses softwares que estão sendo usados bastante na educação, eles geram esses relatórios que dizem quantas tentativas as crianças utilizaram para transpor uma atividade, qual é a dificuldade dele, você poder investir naquele aluno individualmente, né? A questão de tempo vai ser sempre um complicador, porque o ano é o ano letivo, não tem como, né? Então, né? A gente tá preso a esse tipo de burocracia ainda, né? Então... Esse software é usado? Só uma curiosidade, eu não sei, ele já é utilizado, esse software? Eles são baseados em vídeos, eles têm, são softwares, sim, em Santo André é muito pouco ainda, mas você fazendo estudos do que está acontecendo no mundo com relação ao uso da tecnologia e educação, é o aluno fazendo a gestão do seu conhecimento. Então, eu até gostaria de comentar nesse particular que o grande problema não é a existência só, como está bem dito pela Jamília, a existência só de ferramentas, mas mais especificamente a existência de conteúdos dentro, né, de um ambiente e a própria possibilidade do professor criar os seus conteúdos. Porque, afinal de contas, você também tem que adaptar os conteúdos àquele público Sim. que você está vendo. Muitas vezes você tem que voltar um pouquinho, né? Nós, como professores, sabemos disso, né? Não, ainda falta um pouquinho mais um assunto que já está passando, mas que ainda precisa de um respaldo, etc. Então, me parece, isso a gente tem feito, inclusive, na Universidade de São Paulo, tem sido, em todas a gente percebe, né, em todas as universidades, e era importante a gente ver como é que está em termos de Estado, a necessidade de se criar laboratórios que ajudem os próprios professores na produção de conteúdos para as suas próprias em salas de aula. Porque a produção do conteúdo hoje, independente de quais sistemas vai utilizar, ela vai ter todo um ferramental, vai ter toda uma teoria, que aí o professor domina, né, ou vem dominando, né, mas aí isso tem que ser transposto dentro de uma tecnologia, então ele vai ter que trabalhar muito com outros profissionais. Não é? Então, isso tem um trabalho a ser feito. Bom, a gente vai para um intervalo comercial agora, aqui no Educar para Ser Grande. Nós vamos voltar daqui a pouquinho. O assunto vai ser o mesmo. Nós vamos continuar falando da inclusão digital, do uso da tecnologia da informação e também da inclusão em geral, porque está tudo totalmente ligado, não tem como separar as coisas na educação. Então, já a gente volta com esse tema e eu vou continuar com as duas entrevistadas aqui, a Sueli Mara Soares Pinto Ferreira e também a Jamile Alabi. Até já!
iniciei no Dieta Saúde, eu pesava 79 quilos. Hoje eu peso 63. Eu já tinha perdido as esperanças de emagrecer de forma saudável. Dieta Saúde para mim é reeducação alimentar. Eu me sinto mais segura, colocar um biquíni, a praia. É maravilhoso o resultado que eu consegui. Tem gente que pergunta, nossa, mas você ficou mais jovem, você está maravilhosa. Então elogio, isso vale muito. O Dieta Saúde é nota 1000. Oi, eu sou o Rodrigo Cáceres e também estou aqui na TV ABCD. Eu cheguei aos 100 quilos e depois de alguns exames foi constatado que eu estava com gordura no fígado. Depois disso, eu estava decidido a mudar a minha vida. Para mim, a ferramenta mais útil é o contador de pontos. Trocar calorias por pontos torna tudo mais fácil. E tem também o contador de exercícios. E quando faço atividades físicas, eu ganho pontos extras e posso utilizá-lo em ocasiões especiais. É muito legal colocar as nossas fotos no álbum, porque podemos acompanhar a nossa evolução. O atendimento da equipe do Dieta Saúde é nota 10. E sempre que pinto uma dúvida, eles estão lá para me ajudar. Sempre tive meu peso mal distribuído, ficando a maior parte concentrada no abdômen. Perdi 23 centímetros na cintura. Hoje, eu me sinto muito melhor me vendo no espelho. Realmente, o Dieta Saúde mudou a minha vida. Oi, eu sou o Rodrigo Hilbert, também estou na TV ABCD. Nas grandes cidades, quase não há tempo de encontrar os amigos com calma e tranquilidade. Mas na encantadora cidade de Guararema, bem pertinho de São Paulo, a 75 quilômetros, o Vale do Sonho oferece excelente e completa infraestrutura em um ambiente calmo para fazer da sua hospedagem verdadeiros momentos de relaxamento e prazer. A cozinha do Hotel Vale do Sonho é uma atração à parte. O Vale do Sonho mantém uma completa infraestrutura de serviços e equipamentos para atender grupos de empresas, igrejas, melhor idade e crianças, para treinamentos e outros eventos. Venha conhecer o Vale do Sonho Hotel e Eventos em Guararema e divida com seus companheiros de trabalho, amigos e familiares inesquecíveis e merecidos momentos de descanso com tranquilidade e raro prazer. Olá, permaneça ao vivo aqui pela TV ABCD e você pode participar em tempo real por meio da linha direta que fica aqui abaixo da tela. Não esqueça também de curtir a nossa página, a página do Educar para Ser Grande no Facebook, para receber notícias atualizadas sobre educação. Aliás, lá na nossa página no Facebook você também pode opinar e dar suas sugestões. Permanecendo aqui, falando sobre inclusão digital e também o uso da tecnologia na educação, com a Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, ela que é professora titular junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, também doutora em Ciências de Comunicação pela USP e diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo entre 2010 e agora 2013. Permaneço também com a Jamile Alabi, ela que é coordenadora de tecnologias na educação e inclusão digital na Secretaria de Educação de Santo André. E a gente estava falando aqui, a professora Sueli estava falando sobre a necessidade de produção de conteúdo, né, para que os professores não tenham que fazer isso sozinhos. Aliás, a gente também estava discutindo isso aqui no intervalo. Isso não é uma prática que deva ser adotada por cada professor em separado. Isso é uma coisa que deve ser partir mesmo do governo, enfim, e da própria academia. Antes da gente continuar o assunto, professora, como é que isso está sendo feito, então, pelas universidades? Então, na verdade, óbvio que existe aí uma disponibilização enorme de conteúdos digitais, né? Mas o grande problema enquanto professor é como é que você se apropria desses conteúdos ou da somatória desses conteúdos, porque nós temos livros digitais, revistas e também a possibilidade de você discutir e preparar hoje cada um de nós
pode, com uma câmera, preparar várias coisas e usar e montar os seus próprios conteúdos, né? Só que a disponibilização disso não é simples, é isso que eu estava comentando, e nem que nas universidades tem sido criado essa equipe, porque, na verdade, nós estamos começando a falar, então, de um trabalho em equipe, do ponto de vista que você tem que pensar o conteúdo e como formatar esse conteúdo de uma maneira adequada para o ambiente de vídeo, para o ambiente interativo. E depois você tem que gerar isso nos objetos educacionais interativos pelo computador. Portanto, nós precisamos de pessoas que conheçam o conteúdo de design gráfico, de pessoas de software, de pessoas de tecnologia. Então, criar essa equipe toda e dar esse suporte para os docentes me parece fundamental. Senão, nós vamos acabar sempre pegando coisas que estão no mercado e reproduzindo, né, e sendo também obrigado, enquanto professor, a utilizar aquilo que está disponível. Então, se você mesma quer criar este conteúdo, eu acho que isso é necessário para você adequar e criar essas propostas de, inclusive, de pensar a individualidade do ensino, como foi muito bem posto pela Jamile, é preciso que o professor saiba, mas tenha uma equipe trabalhando com ele. Então, é isso que está surgindo em todas as universidades, estão criando este grupo, esses centros, para o desenvolvimento de conteúdos informacionais e conteúdos de ensino com recursos tecnológicos. Isso é fundamental. É fundamental, e eu acho que é fundamental que o próprio governo perceba esse movimento das universidades e se aproprie ou tente, junto com elas, fazer esses projetos, esses conteúdos que estão sendo criados, para que eles sejam trazidos para as escolas das redes estaduais e municipais. Não adianta a academia criar um conteúdo, fazer um trabalho bacana, né, desenvolver isso, tentar melhorar a educação, porque as nossas crianças atuais, elas não são mais crianças que aprendem sentadas quietinhas numa carteira olhando para uma lousa, né? Não tem mais sentido isso, a gente sabe, quem tem qualquer tipo de criança por perto sabe que elas não param e que elas são muito rápidas, né? Eu acredito que para uma criança hoje ficar sentada 4 horas numa sala de aula, assim, olhando para um professor falando, né, eu acho que deve ser bem difícil até. Então, eu acho que está na hora de o governo, né, o governo federal, os estaduais, os municipais, enfim, tentarem fazer um trabalho em conjunto com a academia. Eu acho que isso é possível, né? Olha, eu acho que nunca nós tivemos tanta oportunidade de trabalho em equipe, trabalho compartilhado, como agora com tanta tecnologia. Eu acho que, mas isso é um aprendizado também, né? Mas é completamente necessário e me parece mais do que oportuno. E as universidades estão trabalhando nesse sentido, também para o próprio desenvolvimento do seu conteúdo, né, do seu conteúdo que está sendo exposto em sala de aula, e óbvio que isso tem e pode repercutir para os demais ensinos, elementar, etc. Né? Isso seria bem legal, né, Jamile? Falando para a gente tirar o peso de cima dos professores, só, né? Sim, eu acho que é impossível, inclusive, você fazer educação sem esse tipo de parceria da academia. Mas a qualificação do conteúdo, a classificação do conteúdo, ela é importante. Mas a inovação, ela vai acontecer na medida em que como que o professor traz a forma, a metodologia de trazer esse conteúdo. É aí que entra a tecnologia, aí que você inova a forma de ensinar, porque, como você disse, a forma de aprender não é mais a mesma. Então, a forma de ensinar não pode continuar sendo a tradicional. Você não pode simplesmente transpor o que é tradicional para os meios digitais. Né? Não basta você ter um bom conteúdo se você não usa estratégias interessantes de levar esse conteúdo para o aluno. Eu acho que a preocupação ali no dia a dia da formação dos professores nas suas escolas, a reflexão tem que ser como eu uso da melhor forma esse conteúdo que eu produzi, que a academia produziu, que a proposta do governo está me trazendo. Né? Eu acho que o professor ainda é peça-chave nesse sentido de inovação. Né? Ou seja, não é só pegar o conteúdo e passar para digitalizar o conteúdo, não é disso que se trata, é bem mais ampla a questão. Mas aí, como nós estávamos já falando anteriormente, a necessidade de mudança é total, né? Não só formação de professores, capacitação no caso, de professores, como mudança de estrutura mesmo das escolas, né?
Então, nesse particular, eu até gostaria de comentar dessa lei que nós temos, que a partir de 2020 nós vamos colocar bibliotecas em todas as escolas, né? Isso, eu sou da área, né, de biblioteconomia, de ciência da informação, como você disse, sim. estou diretora do sistema da Universidade de São Paulo, do sistema de bibliotecas, e isso eu acho que é uma discussão muito fundamental que tem que começar a vir, né? Porque, na verdade, a biblioteca hoje, por mais que as pessoas digam, puxa, está tudo na internet, ou eu busco tudo no Google, isso, na verdade, não é bem assim, né? Quanto melhor organizadas as bibliotecas e os seus conteúdos, melhor você busca por meio, inclusive, do Google, ou por meio de toda a internet. Então, esse trabalho me parece bastante fundamental, e eu não sei como é que vai se dar, na verdade. Eu sou professora do curso de Biblioteconomia da Universidade de São Paulo, e eu vejo aí como é que nós vamos ter vazão para cobrir todas as vagas que vão ter para este profissional, e mais do que isso, como é que também vai ser trabalhado para que não pense, na verdade, não é só você ter o acesso, não é só você ter o acesso tecnológico, né, como nós estamos dizendo, e não é só você ter o acervo. Na Universidade de São Paulo, nós temos aí um acervo enorme, né? Nós estamos falando de 70 bibliotecas, e nós temos mais de 8 milhões de material impresso e muito material digital. E só isso não resolve, né? Como que vai integrar, como que vai também transpor os próprios conteúdos, porque isso é um outro problema, nós temos muito pouco conteúdo em português digital. Tá. Né? Tem, inclusive, que ter a tradução, então. Não sei nem se é a tradução, não é isso. É, na verdade, as nossas próprias editoras brasileiras ainda não têm muita tecnologia para a produção dos nossos, das nossas publicações em idioma português para o conteúdo. Então, a maioria do acervo que nós temos na universidade hoje é em inglês, o que é uma loucura. Né? Devia ser muita coisa em português. Então, acho que todo este trabalho também tem que ser repensado. Acho que é fundamental. Ou seja, a gente está numa fase bem grande de mudança, né? Muito. Muito grande de mudança, né? Quer dizer, é muita coisa para acontecer. Ontem. E ao mesmo tempo que a gente está nessa fase da mudança, a escola continua com os alunos sentados um atrás do outro, e a lousa continua a lousa com giz. Né? É o quadro verde, no máximo o quadro branco. Eu acho que a inovação ela tem que vir em todos os sentidos, inclusive na questão arquitetônica das escolas. Elas não podem ser construídas da maneira que foram até hoje, com salas, com número estabelecido de alunos por turma, o laboratório de informática, porque o laboratório de informática ele traz a escola como o laboratório é um evento, ele vai uma vez por semana, ele experimenta a tecnologia uma vez por semana, ou eventualmente. E a gente está falando do uso do computador no dia a dia, né? O uso das mídias no dia a dia, e não como um evento que a gente tem visto até hoje, né? Ou seja, aquela sala normal. Mas aí vai ter que mudar tudo, vai ter que quebrar a escola. Já não tem escola, tem lugar que não tem escola ainda, Jamile. Né? Tem se a gente lugar fala no Brasil, gente, que ainda não tem escola. A Jamile já quer derrubar todos aqui no já que não tem escolas, na hora de construir, não vamos construir com um modelo muito antigo, né? Porque não mudou muito, né? É uma das profissões que você vê a estrutura do ambiente de trabalho do professor, ela não mudou, enquanto a estrutura de qualquer outra profissão são outros ambientes e isso revela muita coisa, né, que a gente tem que parar para pensar. Eu acho, exatamente. Mas nesse particular, se vocês observarem, o número de escolas que foram construídas no estado de São Paulo nestas últimas décadas, e a porcentagem delas que tem, por exemplo, bibliotecas, que eu acho que é um ponto fundamental, e que não é nem, né, já existe há tantos séculos, é pouquíssimo. É baixíssimo. Mais de 70% das últimas escolas construídas no estado de São Paulo não tem espaço, não tem biblioteca, não existe biblioteca. Então, é mais um agravante, quer dizer, como é que isso vai se dar? E eu concordo plenamente, o que nós temos no país hoje é política de inclusão digital, ou seja, política de informática, mas nós não temos política de informação, que é disso que nós estamos falando. Quer dizer, não é só você colocar computador, não é, e nem só livro impresso ou coisas assim, ou conteúdos digitais que sejam nas bibliotecas, mas é você, ou nas escolas, perdão, mas é você pensar como que vai se dar o processo da inclusão informacional, como é que você vai trabalhar e integrar tudo isso aos alunos, aos professores, ao currículo, etc.
Mas é muito mais complexo, porque demanda um trabalho aí, uma formação muito maior do que simplesmente você equipar com computadores o que nós estamos vendo, né? Como a Jamília falou, que nem isso a gente ainda tem em todas, né? E tem foi anunciada há pouco tempo pelo governo federal a compra de tablets para ser distribuída aos alunos. É legal, ok, a compra de tablets para ser distribuída aos alunos, mas o que me preocupou quando eu vi essa informação é como esse tablet vai ser usado pelos alunos. O que vai ser feito? Ok, você deu o tablet para o aluno, bacana. Deve ter gente que não pensou no que vem depois, né? Mas e aí? Você deu o tablet para o aluno e, né? O que você vai fazer com esse tablet na sala de aula? É aí que eu acho que a gente sempre está com a carroça na frente dos bois. Não se resolveu um monte de problema, né, no país em termos de educação. E aí anuncia-se compra de tablets para distribuir. Tem que ter, ok, os alunos têm que sair desse modelo de um atrás do outro na sala de aula e tal. Mas aí eles vão continuar um atrás do outro na sala de aula, só que com o tablet na mão. Né? Você lembra da época quando puseram a televisão na sala de aula? Talvez tenha sido mais ou menos... E depois ela saiu da sala de aula. Exato. Não, ela ficou parada um tempo desligada na sala lá. de aula, desligadas e nada. Só que a televisão estava desligada e você não interagia, você não saía dali. Ainda estava tudo bem. Agora, se você der o tablet, o aluno vai voar e nem te ouvir mais, ele vai. Porque exatamente. ele dali, ele vai para o mundo... E você, paralelo. Exatamente, para o mundo paralelo. Quer dizer, ainda é um pouco mais complicado. Mas tem que ser estudado, senão vai acontecer a mesma coisa. Coloca-se um equipamento e não sabe o que faz com ele. Né? Exatamente. A gente vai continuar esse assunto no próximo bloco. A gente vai falar um pouquinho mais, terminar um pouquinho falar sobre essa mudança que a Jamília levantou aqui da estrutura das escolas. Né? E a gente vai saber também um pouquinho do que está sendo feito em Santo André. E a gente vai falar sobre Educar Educador 2013, que vai ter a participação como palestrante da Sueli e da Jamília como congressista, né, Jamília? A Jamília também vai estar lá na Educar. Eu também participarei, estarei lá passeando pela Educar. Então, já a gente volta para falar de todos esses temas no último bloco aqui do Educar para Ser Grande. Não sai daí. Bom, eu comecei no dia de saúde, eu estava com 78 quilos, hoje eu estou com 61, a autoestima da gente vai lá para cima, eu hoje me sinto muito mais bonita. Eles perguntam, nossa, o que você fez? Você está de dieta? Eu digo, não, eu fiz uma reeducação alimentar. O conselho que eu daria às pessoas que estão pensando em assinar o dia de saúde é que realmente funciona e eu consegui. Hoje eu peso 61 quilos, para nunca mais recuperar. Val, também estou na TV ABCD? É isso? Hello, gente! Bye! E aí, galera, eu sou o Birubiru e também estou na TV ABCD. Valeu, um abraço. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. As histórias que eu via no Dia de Saúde me inspiraram, e agora eu sei que é minha vez de inspirar outras pessoas que ainda não fazem parte dessa comunidade. No Dia de Saúde você tem duas opções, seguir os cardápios sugeridos ou montar as suas próprias refeições. No início eu usava os cardápios sugeridos. Com o tempo eu aprendi a me alimentar e passei a criar as minhas próprias refeições no contador de pontos. Com isso eu ganhei liberdade nas escolhas. Eu focava só na alimentação. Mas eu percebi a força da comunidade quando fiz meu primeiro post e recebi muitos comentários. Isso é muito motivador. Eu sempre postava para desabafar nos momentos de crise Pac-Man. E todo mundo me motivava.
Isso foi o que mais me ajudou no processo. Eu ficava horas na academia e nada disso ajudava no emagrecimento. Eu percebi que nem precisava tanto assim, que era só controlar a alimentação e ser ativa fisicamente. Consegui até dar mais atenção para minha família, porque faço só o necessário, sem excesso. Emagrecer me fez perceber que a diversão não está limitada a sair para comer. Eu tirei o foco da comida e passei a viver muitas outras coisas. Depois de Jet Saúde, eu passei a dançar. Eu tô aprendendo samba, forró e zouk. Eu saltei de paraquedas, fiz rafting e até tentei aprender a surfar. Eu não teria feito nada disso sem o Jet Saúde. Salve, salve! Eu sou o Afroex. Eu também tô sintonizado na TV ABCD. É nóis. Voltamos agora para o último bloco do Educar para Ser Grande de hoje, sobre inclusão digital e também uso da tecnologia. A gente está ampliando o assunto aqui, porque tudo está muito ligado, né? A gente está chegando a essa conclusão agora, a gente já tinha falado sobre isso, e você pode enviar sugestões de pauta para os próximos programas para sandra@sandracabral.com.br. Eu continuo aqui com a Sueli e com a Jamile. Bom, a gente terminou o último bloco falando dos tablets, né, que vão chegar às escolas, e a gente não vai saber, a gente ainda não sabe, não tem a menor ideia de como eles serão utilizados. E a Sueli até levantou a questão, né, se a gente não tiver um plano, né, um plano A, um B, um C, um D e um E, para o uso desses tablets, os alunos simplesmente vão viajar, vão sumir da aula, né, vão no mundo paralelo do tablet, talvez redes sociais, etc. e tal. Então tem muita coisa que às vezes acontece de uma forma não muito bem pensada. Então é interessante que todos os alunos saibam usar o tablet, principalmente os da rede pública, porque nem todos têm acesso, a maioria, alguns ainda vão à lan house, não tem computador em casa, etc. e tal. Mas é preciso saber como isso vai ser utilizado. E a outra questão é a que a Jamile já tinha levantado, que é a questão estrutural da sala de aula. E eu, particularmente, não vi nenhum movimento, depois que foi falado da compra de tablet, nenhum movimento no sentido de vamos ver como isso será utilizado pelos professores em sala de aula. Então, eu acho que essa questão tinha que ter sido pensada um pouco antes, né? Ou foi uma forma de fazer uma certa festa em torno do tema, né? A chegada do tablet, na verdade, esse programa é para o ensino médio. Fala-se muito nas novas gerações que as crianças de 2, 3, 4 anos pegam o tablet e se viram sozinhas, pegam o celular e se viram sozinhas, mas na hora de ter um projeto para usar esse tablet e esse celular com as crianças pequenas não existem. O primeiro investimento vai para o ensino médio. E fatalmente nesse tablet vai ter apostila, né? As gráficas vão deixar de existir porque o conteúdo vai estar digitalizado e ponto. Né? Outra questão que eu levanto é por que não o professor receber esse tablet antes, ele explorar o recurso, o grupo de professores da unidade estabelecer que forma vão usar e só então chegar aos tablets para os alunos. O processo está invertido, este é o grande problema. Eu diria até que em muitas cidades o de menos é você comprar o tablet e o computador. Né? A questão é a maneira inovadora de se utilizar. Então, falar em inovação não é falar em tecnologia, é falar de formas inovadoras de educar. Será que isso passa por uma reformulação total do currículo? Isso já falando em Ministério da Educação, falando no macro mesmo, começar lá de cima, a gente tem que reformular tudo, reformular a forma de ensinar. Será que é isso? Então, eu acho que sim, óbvio, a gente tem que estar sempre reformulando e repensando o currículo e adaptando, mas eu acho que o grande problema, de novo, né, não é só não seria só colocar a ferramenta, mas, e isso é a minha área, né, que eu bato muito, mas é a produção de conteúdos que estejam disponibilizados, entendeu? Eu acho que não adianta, o tablet, ele é mais portátil, mas a gente já poderia ter tido os computadores, como já tínhamos laboratórios, quer dizer, o tablet, a diferença é que ele
coloca embaixo do braço, né? E vai junto, né? O grande problema é qual é o conteúdo que vai estar lá dentro e como que você vai conseguir fazer com que o seu usuário, com que os seus alunos efetivamente usem aqueles conteúdos e se apropriem, porque a partir do momento que ele está ali, como eu comentei, ele vai para o mundo todo, né? E nós estamos vendo, e eu comentei, né, a minha experiência enquanto universidade, que é muito interessante para a gente, principalmente para nós que estamos aí adquirindo conteúdos imensos, como eu comentei, né? Nós temos quase 300 mil e-books na Universidade de São Paulo e o uso deles não é tão alto, não é tão grande, mesmo porque as pessoas elas estão ainda também muito acostumadas a pegar, sabe, muito pequeno e muito rápido aquele capítulo e não o livro inteiro. Quer dizer, como é que você faz isso? Como é que você soma? E como é que você leva o usuário, leva o seu aluno a efetivamente se apropriar de uma maneira mais completa daquele conteúdo? Porque senão ele vai entrar e vai passar rapidamente porque é mais fácil. Até uma aluna minha, semana passada, foi interessantíssimo, que ela disse assim, estava tão complicada, aí eu fui no Google e resolvi o meu problema. Eu falava, bom, tudo bem, mas só que no Google você recebeu quantos mil resultados? Como que você pegou o primeiro? Quer dizer, quem decidiu para você foi o que você queria, o que você iria ler e o que você traria de aprendizado para essa aula, de repente foi o Google, né, que ele que selecionou qual era a primeira resposta. E aí eu ainda perguntei, você sabe por que esse foi o primeiro resultado que você recebeu? E ela não tinha a mínima noção de como é que aquilo tinha, como funcionava, de como é que funcionava. Eu falei, então, é por isso, por mais que seja difícil, se você não se apropriar e se você não entender exatamente da onde você pode ir, de qual é o conteúdo, não vai resolver. Então, acho que esse é uma grande diferencial, né? Como é que você vai colocar o tablet, mas vai fazer com que os professores saibam contornar todo aquele conteúdo e gerar esse conteúdo, né? E, de novo, como é que nós vamos produzir conteúdos para a nossa sociedade que seja adequado para eles no nosso idioma e de qualidade, e não só o que a gente pode já estar comprando de alguma maneira, né? Eu acho que o fundamental é isso. Exatamente. Agora, Jamília, já no último bloco, como é que está em Santo André nesse momento, andando essa uso da tecnologia? Porque vocês começaram isso já faz um tempão, né? Depois é que mudou o governo, aí depende um pouquinho também da própria política, né? Porque se muda o governo, às vezes um projeto que é bacana acaba estancado, aí agora ele está sendo retomado. Como é que está isso e como é que vocês procuram? Porque a gente estava falando até na necessidade de o uso da tecnologia ser uma coisa para tudo dentro de uma escola, né? Não segmentado na aulinha de informática, que acho que nem tem mais aula de informática, tem? Não, a gente sempre usou o computador como um recurso para trazer os conteúdos. Eu queria falar um pouquinho a respeito da formação do cidadão crítico, que a gente tanto fala. O cidadão crítico é aquele que recebe a informação, faz o tratamento dessa informação, como ele processa por meio dos conhecimentos que ele já tem e faz sentido essa informação. E você falou da questão do aluno imediatista, ele quer resposta imediata. Quem responde imediatamente é o jogo. Quem é uma tendência grande hoje é trabalhar com vídeo, né? É o aprendizado a partir desse tipo de mídia, né? E em Santo André, o que a gente pretende é trabalhar a tecnologia de uma maneira mais ampla, instalar, por exemplo, projetores multimídia na sala para que as crianças e os jovens e adultos possam interagir nessa lousa que passa a não ser só do professor, né? Então, a gente trazer a tecnologia em outros sentidos, trazer experiências na questão de robótica, que também é tecnologia, a gente sair um pouco da tecnologia, só tecnologia de informática, né? Nós temos agora chegando os nossos meninos concursados, os monitores de inclusão digital, que vão dar esse suporte para o professor, essa segurança que eles vão ter ali no uso, por enquanto, do laboratório, posteriormente do uso do computador portátil. Então, a gente está querendo inovar. A palavra é inovação, e não só inovação tecnológica, a inovação no sentido de como se vê a educação e a inovação de trazer o conteúdo de maneira interativa. O aluno vai ter que participar disso, senão não vai passar a não fazer sentido. E principalmente os professores. Os professores vão avaliar se querem receber esses recursos, de que forma que eles vão usar, se
tem segurança para isso, que nível de informação a gente tem que levar, de formação e informação para esses professores, para só então introduzir esse recurso. A gente vai tentar inverter essa lógica da chegada do computador e para a gente ver o que faz com ele. E aí a capacitação, né? Ou capacitação dos professores para isso também, né, Jamile? Porque é óbvio que todos eles sabem usar o computador, todos eles usam isso para fazer a aula dele e tal. Mas como ele vai mudar o hábito dele mesmo de mudar a aula, interagir de outra forma com os alunos, é uma capacitação bem mais ampla, né? É uma mudança de comportamento, eu acho, né? Na verdade, nem depende muito da tecnologia, porque eu costumo dizer, tem professor que não sabe usar um caderno de maneira interessante, não sabe pegar um livro e fazer um uso interessante daquele recurso. Então, obviamente, ele não vai conseguir fazer isso com o computador, ele não sabe dar uma aula, uma atividade física interessante, né? Ele não sai do tradicional, do jogo, Então, eu vejo a formação do professor de maneira holística. Você está falando de formação na área de alfabetização, ou de matemática, ou de qualquer outra área do conhecimento, e você está introduzindo a tecnologia meramente nesses conteúdos, né? Então, a informática nunca foi uma disciplina, ela sempre foi e espero que continue sendo um recurso. É o que a gente espera também, que a gente consiga transpor todos esses, porque são vários passos, nós colocamos aqui vários obstáculos, né, a serem transportados ou transpassados pelas escolas, pelos professores, pela própria estrutura de educação do nosso país. Né? Então, a gente espera que isso ocorra, mas ocorra de uma forma rápida, porque a mudança já aconteceu, as crianças já são diferentes, os alunos, a gente sabe que os alunos estão mais preguiçosinhos agora, porque eles têm tudo à mão, né? Vão no Google e acham que o Google é o máximo, enfim, mas é preciso que eles sejam educados de outra forma, que eles recebam o conteúdo de uma outra forma, porque eles estão em outro patamar já. Então, a coisa já aconteceu, então a gente tem que correr atrás e a gente viu aqui que os obstáculos são vários, né? Tem muita coisa que precisa ser mudada e a gente ainda está discutindo a progressão continuada, que é o aluno passando de ano sem ser reprovado, que, na minha opinião particular, é um absurdo. As crianças têm que ser avaliadas todo ano, sim, elas têm que ter esse estímulo, porque acaba sendo um estímulo para o estudante. Então, a gente ainda está com esse, que eu acho isso um retrocesso, então a gente está com um retrocesso que precisa ser exterminado, na minha opinião, e eu acho que é uma opinião de muitos pais, eu vejo muitos pais reclamando disso, que a criancinha chegou lá na 4ª série e não consegue interpretar o que leu, algumas leem bem mal na 4ª série do fundamental. Então, tudo isso é culpa da progressão continuada. A criança não se esforça, ela vai passar de ano mesmo, e a gente sabe que o aluno ainda está muito preocupado com a nota e não com o que ele aprendeu, então ele tem que aprender alguma coisa, então nem que seja forçado, tendo essa repetência, mas aí o assunto é bem mais amplo, né? Eu acredito que isso tenha sido por conta de um índice, etc. e tal, mas tudo é muito mais amplo. Então, a gente torce para isso, a gente colocou algumas questões que eu acho que já estão sendo pensadas, mas ainda não foram solucionadas, né? E precisam ser pensadas. E a gente tem agora, no fim do mês de maio, a Educar Educador 2013, que é uma feira que vai trazer palestrantes de vários países. Ela vai de 22 a 25 de maio, no pavilhão Imigrantes, aqui em São Paulo. E a gente vai ter muita coisa sendo debatida lá, inclusive a inclusão, não só digital, e a Sueli é uma das palestrantes no dia 25 de maio, às 11 da manhã, né, Sueli? Inclusão no geral. A gente ainda está muito atrasado, Sueli, além da digital? Bom, eu acho que tem bastante coisa para a gente estar discutindo, né? O que nós vamos estar apresentando, na verdade, a gente tem duas grandes participações enquanto Universidade de São Paulo na Educar Educando, que me deixa muito feliz. Nós vamos ter essa palestra, né, essa apresentação que vamos fazer no dia 25, aonde estamos discutindo a necessidade, a exigência, para mim, da inclusão também das pessoas com deficiências, né? Então, do ponto de vista da acessibilidade. Nós temos um programa no sistema de bibliotecas da USP que está discutindo isso, de como é que nós podemos criar conteúdos, porque se nós já estamos falando de toda essa dificuldade
né, para o vidente, imagina para o deficiente visual, que não tem, que são muito poucos ainda os conteúdos com acessibilidade. Nós temos trabalhado bastante na USP no sentido de colocar uma série de conteúdos produzidos pela universidade, ou mesmo conteúdos que já estejam com possibilidades de direitos autorais compartidos, né? Nós estamos trabalhando para colocar em formato acessível, usando uma tecnologia muito própria para isso, que se chama DAISY, o protocolo DAISY, que nada mais é do que uma possibilidade da pessoa com deficiência visual, ou disléxico, ou baixa visão, ele se interagir com um livro da mesma maneira, ou com qualquer texto, mas da mesma maneira que o vidente. Então, ele navega pelo sumário, ele busca palavras, ele vai na página, ele faz comentários, e isso é maravilhoso. Né? Bom, ele muito legal isso. Não é só um áudio, né? Não é só você ir passando, para ali a fita e volta naquele momento. Quer dizer, não, você interage, você anota parágrafo por parágrafo. Isso é um protocolo que tem no exterior, e nós, então, fizemos uma parceria com uma empresa e nós estamos produzindo conteúdo nesse sentido. E vamos também ter uma exposição que discute a produção do conhecimento em todos esses aspectos, e vai estar lá aos 5 dias da feira. Nossa, vai ser muito bacana para quem quiser participar. A Feira Educador 2013, ela tem um site, então se você estiver interessado em participar, em ouvir as palestras e passear pela feira mesmo, vai ter muita coisa lá, muita coisa bacana. Os congressos, as palestras são bastante interessantes. Tem praticamente todos os temas. Eu estava vendo os temas da Educador 2013, é muita coisa e acho que dá para aproveitar bem, né, Jamile? Principalmente, eu fico meio desesperada nesses eventos, porque trabalhar com tecnologia, você se enxerga em toda e qualquer área da educação. E outra questão do gestor de tecnologia, que é muito complicada, é a infraestrutura, que o Brasil ainda é meio complicado. Você gerar conteúdos web e o acesso não ser muito bom ainda nas escolas. É uma inovação em Santo André também. Não deveria ser mais inovação, né? Mas trazer a rede sem fio para todas as escolas. E a gente vai ter isso em breve em Santo André, né? Isso é bom. Isso já é um avanço muito bom. Bom, então, o programa infelizmente terminou. Eu agradeço muito a Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, ela que é professora titular junto à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, também doutora em Ciências de Comunicação pela Universidade de São Paulo e diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP, 2010 a 2013. Sueli, muitíssimo obrigada por ter vindo até aqui e por participar. Muito obrigada. Espero vê-los todos na Educar Educando. Estaremos lá. E a Jamile Alabi, ela que é coordenadora de Tecnologias na Educação e Inclusão Digital na Secretaria de Educação de Santo André. Muitíssimo obrigada, Jamile, por ter vindo até aqui e por participar. Eu que agradeço, Sandra, e é um assunto que não vai ter fim, que a tecnologia ela avança mensalmente, a educação a cada década ela dá um passo, e como que a gente vai juntar tudo isso, então é um assunto que não vai ter fim. Vai sempre, é progressivo, né? Não vai ter jeito. Muito obrigada a todos pela audiência, um abraço, até a próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Até lá.